Olá, aluno do segundo ano, tudo bem com você? E aí, pronto para mais uma aulinha de espanhol? Bem, o que nós vamos fazer nessa aula de espanhol? Uma revisão, uma live de revisão. Sabe o que nós vamos rever nessa aula? Nós vamos trabalhar com as estruturas descritivas e também faremos leitura e interpretação de texto. Aliás, você sabe o quão é importante para você nessa etapa aí dos seus estudos fazer a leitura e interpretação, como eu já disse anteriormente. É muito importante, por quê? Porque caem nas provas, né? Enem, vestibular e assim por diante. Então, ler nunca é demais, tá certo? Então, pega lá o teu livro de atividades. Nós vamos trabalhar hoje volumes 5 e 6, os capítulos 3 e 4, das páginas 13 a 21, tá? Então, pega o teu material, volta aqui comigo pra gente dar início à nossa aula. Vai lá. Bem, você já pegou o teu material, então me acompanha aí na página 13. Nós vamos fazer agora um repasso, né, uma revisãozinha das estruturas descriptivas, ok? Aí na unidade 3, encontra de uma belleza estereotipada. Então observem aí quais são as estruturas descritivas. Para que servem essas estruturas? Para descrever alguém, né? Do caráter, do físico, se ela está usando algum acessório, alguma coisa. Então agora você já conhece essas estruturas, você já viu anteriormente, hoje é só uma revisão, beleza? Então me acompanha lá. Como que a gente usa então, por exemplo, para você falar que uma pessoa é alta, baixa, gorda, magra, etc. Nós vamos usar o verbo ser mais o adjetivo. O que é o adjetivo? É o que qualifica o substantivo. Ai, professora, esqueci o que é substantivo. Substantivo é aquilo que nomeia um ser, algum objeto, alguma coisa, tá? Então, nós usamos aí, olha o exemplo. Celeste es morena e muy guapa. Então, celeste es é o verbo ser, ella es morena e muy guapa, tá? Então, nós fizemos aí a descrição da Celeste, você já sabe como que ela é. Quais adjetivos que a gente pode usar para esse tipo de descrição? Alto, bajo, gordo, delgado, que é magro, guapo, que é bonito, feio, moreno e rubio, que é loiro ou loira. Muito bem. Quando que nós usamos o verbo tener? Quando ele está acompanhado de um substantivo. Eu já falei para você o que é o substantivo. É o que dá nome aos seres, aos objetos, tá? Então, olha o exemplo. Ella tiene ojos castanhos e el cabello corto. Então, ela tem os olhos castanhos e o cabelo curto. Então, veja que eu usei o verbo tener aí, junto com os substantivos. Ojos e cabello, tá? E quais são esses substantivos que nós vamos usar aí para descrever usando o verbo tener? Barba, bigote, ojos que podem ser claros, oscuros, rasgados, grandes, pequenos, etc. E o pelo, o cabelo, pode ser largo, ou seja, comprido, corto, liso ou lacio, ondulado, enrolado, etc. E a pele, pode ser seca, normal, grassa significa oleosa, morena, clara, triguenha, da cor do trigo, etc. Certo? Então vamos lá. E agora, quando que nós usamos o verbo levar? O levar também acompanha o substantivo, mas olha só, quando você usa o verbo levar, você vai usá-lo para falar que a pessoa está usando um acessório, algo que não pertence ao corpo dela, tá? Então veja lá. Nós temos aí gafas, que são óculos, sombreiro, chapéu, gorra, minifalda, mini saia, mochila, pantalones verdes, sapatos de cuero negro. Olha o exemplo. Sua amiga lleva minifalda, sapatilhas azules e gafas de sol. Então, ou seja, estou me referindo aos acessórios. Quando eu uso o verbo levar, era para me referir aos acessórios que a pessoa está levando. Perdão, está usando em português, né? Então, a sua amiga usa mini saia, sapatilhas ou tênis azuis e óculos de sol, beleza? Bom, agora que a gente já repassou como que a gente usa essas estruturas aí descritivas, agora ficou fácil para você ir lá e fazer as atividades da página 15, atividade 1, tá certo? Depois que você fizer a atividade, você volta comigo para correção e em seguida nós vamos fazer leitura e interpretação de texto.
Vai lá, faz a atividade, dá uma pausa aí e volta comigo para a correção. Bueno, en la página 15 vamos a la corrección de la actividad 1, de la sección actividades, ¿ok? ¿Me acompaña? Bueno, dale. 1. Observa las siguientes fotografías. Ser, tener ou llevar. Qual verbo deves conjugar em las descrições? Então, vocês têm aí uma fotografia e tem as frases para completar, ok? Elas já estão completas, já estão aí com o gabarito para você, então você vai conferir se você acertou ou não. Ella es guapa, muy joven, tiene el cabello rizado, lleva una camiseta fucsia e pantalón azul, su nombre es Amélia. Então, veja, ela é bonita, né? Lembra lá que a gente usa aí com adjetivo, com substantivo, então o verbo ser adjetivo. Ela é guapa, bonita, muy joven, tiene el cabello rizado, né? O ter mais substantivo, tá? Lleva uma camiseta fúcsia, uma camiseta fúcsia é uma cor rosa, bem forte, quase um rosa pink, mas não é. É um pink mais avermelhado. E pantalão azul, calça azul. Seu nome é Amélia. Agora observem a segunda fotografia. Temos aí Matilda, é uma jovem muchacha, tiene el cabello largo y rubio, lleva um vestido blanco e gafas grandes. Então, veja, Matilda é uma jovem moça, né? Uma moça jovem, tem o cabelo comprido e loiro e está usando ou leva um vestido branco e óculos grandes. Então, veja lá, Matilda é uma muchacha joven. Então, é o verbo ser mais o adjetivo, joven. Tiene el cabello largo e rubio. Ter mais substantivo, que? Cabelo. E lleva um vestido branco. O verbo llevar mais substantivo quando ela está levando um acessório que não pertence ao corpo dela. Muito bem. Vamos à próxima foto. Guillermo es pelirrojo. Tiene barba y lleva un sombrero con una cinta negra. Es una persona muy tranquila. Então, olha aí, o Guilherme é ruivo, tem barba e leva ou está usando um sombreiro com uma fita ou uma faixa negra. É uma pessoa muito tranquila. Então, veja, por que eu usei ali o verbo ser, né? Esse pelirrojo, porque estou me referindo ao substantivo cabelo. O cabelo dele é ruivo, tá? Tiene barba e lleva um sombrero com uma cinta negra. Então, o tener mais o substantivo barba, tá? E lleva um sombrero, ou seja, ele está usando um chapéu. Então, estou usando o verbo llevar, porque estou me referindo a um acessório. E o último é uma persona muito tranquila, persona substantivo. Então, por isso uso do verbo ser. A última foto nós temos aí. Lucia lleva um gorro e uns guantes de lana. Tiene ojos castaños e uma ampla sonrisa. Ella é muito simpática. Então, veja, por que usei o lleva aí? Porque estou me referindo a um acessório que a Lucia está usando, que é o gorro e as luvas de lã. Tem olhos castanhos, tiene ojos, então, tener, mas substantivo. E uma ampla sonrisa. Ella é muito simpática. Ella quem? A persona. Então, por isso, uso do verbo ser. Molezinha esse aí, né? Então, vamos agora à leitura do texto da página 15. E em seguida, vocês farão aí as atividades correspondentes à interpretação do texto. Aquela velha história. Não vamos usar dicionário, não vou fazer tradução, porque é uma prova da UFGD, tá? Então, você vai ler o texto, você tá lá fazendo a prova, não tem dicionário, vou ter que prestar muita atenção na minha leitura. Dica de sempre, olha o título, olha a fonte, leia as questões e as alternativas, volte no texto em busca da resposta. Essas dicas eu garanto para vocês que são assim, ó, muito importantes, tá bom? Então me acompanhem na leitura, bora lá? Qual que é o título do texto? El vampirismo adolescente. Dos chicas de 16 años comparten pupitre en un internato de otra época.
Y una de ellas, que pasa el rato escribiendo sus pensamientos más íntimos en un diario, cree que la otra, su nueva compañera de habitación, es en realidad un vampiro, pues es una chica un tanto enigmática y tiene ojos hipnotizadores. ¿Es una vampira o la narradora está atrapada en su imaginação enfermiça? Então veja aqui no primeiro parágrafo já. Você conhece com certeza várias palavras, né? Primeiro porque você estudou, você já está numa etapa dos estudos de língua espanhola que você já conhece muita coisa. E aquelas que você não conhece, vamos tentar aí a dedução pelo contexto. Então, são duas moças, nós estamos falando de duas moças que compartem pupitre. Putz, não sei o que é pupitre. Ah, mas um internado de outra época. Bom, mais ou menos dá para entender, né? Uma delas passa o rato. O que é o rato, né? Não sei, é o ratinho, será? Não sei, vamos ver. Escrevendo seus pensamentos em um diário e crê que a outra acredita que a sua nova companheira é uma vampira, né? Porque ela tem olhos hipnotizadores. Será que é uma vampira? Ou está atrapada? O que será que é atrapada? Em sua imaginação. Bom, aí dá para deduzir, né? Será que ela está presa aí a uma imaginação doentia, né? Enfermiça? A diretora de cine Mary Harron intensifica su mirada para construir una historia gótica moderna que habla de la adolescencia femenina. Lleva el título de Move Diaries. Todo lo que he hecho ha sido echar la vista atrás para adaptar la novela homónima de Rachel Klein, en la que se basa la película. Dice Harron que le gusta adaptar novelas. Me siento más cómoda con las novelas. Solo tengo que moverme por um universo que já ha estado antes na mente de um criador. Então, até aqui já deu para entender que se trata aí de uma novela. Mas o que é uma novela em espanhol? Putz, não sei. Não sei o que é novela. Mas vamos adiante, tá? Então, ela gosta de adaptar novelas. Será que é novela da televisão? Acho que não, né? Bora lá, adiante. A diretora considera The Move Diaries especialmente intensa, porque intenta retratar com todos sus matices la amistad entre las dos chicas, que puede ser mucho más intensa que cualquier noviazgo. A esa edad, que tu mejor amiga te deje de hablar es lo peor que te puede pasar en el mundo. No es, dice, su respuesta a la extremadamente edulcorada saga Crepúsculo, sino algo diferente. En realidad, es más una historia sobre chicas atrapadas en un mundo que no les gusta, concluye Harold. Então, vejam, aqui no segundo parágrafo já dá para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que trata a novela, né? A novela fala aí da amizade entre duas chicas, duas meninas, duas moças, que pode ser muito mais intensa que qualquer noviazgo. Que será esta palavra? A esa edad que tu mejor amiga te deja de hablar es lo peor que te puede pasar en el mundo. Então, nessa idade que a tua melhor amiga deixa de falar com você, é a pior coisa que pode acontecer no mundo. No es, dice, su respuesta a la extremadamente edulcorada saga Crepúsculo, sino algo diferente. Então, citou aí a saga do Crepúsculo, aquela do vampiro, lembram? Vocês assistiram a saga do Crepúsculo? É bem legal. Em realidade, é mais uma história sobre chicas atrapadas no mundo que não lhes gusta. Bom, então já deu para entender sobre o que o texto está tratando. Ele vampirismo adolescente, falou de duas amigas que uma acha que a outra é vampira, aí citou a saga do Crepúsculo. Opa, o tema do texto é vampiro. Mas se é só sobre vampiro? Não. Ó o dedinho. Trata também sobre a novela que a escritora está escrevendo. Mas é uma novela? Será que é uma novela? Muito bem. Então agora eu vou pedir para que você faça as atividades 2, 3 e 4 da página 15. Pero antes, você vai voltar no texto, vai ler o texto novamente, vai ler as questões, vai voltar no texto para buscar as respostas.
Aquelas palavras que você não conhece, de novo eu te digo. Agora, você até pode procurar no dicionário, porque você está aí na tua casa, você está praticando a língua espanhola e é legal para você conhecer as palavras novas que você não conhece. Mas e se você tivesse na prova, né? Ai, meu Deus, o que é noviazgo? O que é la novela? Não sei. Será que a novela é a mesma coisa que a novela em português? Vai buscar, depois me conta, tá bom? Então vai lá, faz a atividade e volta aqui comigo pra gente corrigir. Oi, bem. E aí, conseguiu fazer? Bora para a correção? Me acompanha aí na página 15, então. Questão 2, né? Isso. En la sinopsis del argumento de la película se dice que, en un internado, una chica que escribe um diário. Então, você já sabe que na sinopsis do argumento da película, do filme, se diz que em um internato, uma moça, uma chica, escreve um diário. Que esse diário contém o quê? Assusta a sua colega com as histórias góticas que escreve, decide convertir a sua amiga em um personagem de suas ficções, entretiene a las internadas com as narrações que inventa, passa a ser el fantasma que aterroriza a las chicas del colegio, cree que su compañera de habitación es um vampiro? Bueno, essa resposta está muito clara. E onde que você acha? Volta lá no texto. Lá no primeiro parágrafo, está escrito lá, na linha, não tem linha, na segunda linha. Y una de ellas, que pasa el rato escribiendo sus pensamientos más íntimos en un diario, cree que la otra, su nueva compañera de habitación, es en realidad um vampiro. Está aí a resposta, tá bom? Tá, a garota que escreve o diário acredita que a sua colega de quarto, que é bastante enigmática, é na verdade uma vampira. Questão 3. Com respeito a las novelas, la directora de cine dice que le gusta adaptarlas porque contienen historias ya pensadas. B. Las rechaza porque pierden calidad en las adaptaciones. Le suelen pedir que sinteticen sus películas las narraciones. Las prefiere al cine por la intensidad de las historias góticas. Le insisten que lleve a las pantallas obras de terror. Vejam, todas essas alternativas, tirando a A, que é a correta, não condiz com o que o texto falou para você, né? Por mais que você não saiba o que é a palavra rechaçar, mas você, em algum momento, você ouviu falar em perder a qualidade das adaptações? Ou que, mesmo que você não saiba ali na alternativa C, que suelen pedir que sintetize, suelen significa costuma pedir que sintetizem suas películas, as narrações. A letra D, prefere o cinema pela intensidade das histórias góticas, ou que insistem que ela leve as telas de cinema a obras de terror. De forma alguma, gente. Nenhuma dessas alternativas, da B a E, estão presentes no texto. Algumas palavras coincidem, mas não nesse contexto aí de levar histórias, intensidade de histórias góticas para o cinema, insistir que leve a novela dela para o cinema. Não. A que mais condiz com a interpretação do texto é a letra A, que significa que a cineasta prefere adaptar os romances para seus filmes, né? Porque a história já foi criada aí pelo autor, né? Então ela prefere adaptar as histórias do que criar, né? Porque já estão pensadas, certo? Muy bien, vamos a 4 agora. Según la directora, en la adolescencia de las chicas, la amistad puede derivar en tendencias vampíricas, generar fobias propias de adultos, limitar la capacidad para aprender, superar en intensidad a un noviazgo ou borrar el miedo surgido en la infância. Bem, se você leu a questão e leu as alternativas e voltou ao texto, com certeza você encontrou a resposta D, né? Superar a intensidade ao noviazgo. Por quê? Porque especialmente nessa idade, segundo a diretora do filme, a amizade é mais intensa que um namoro. Ali no último parágrafo do texto,
onde está escrito aí que tu mejor amiga te deje de hablar, es lo peor que te puede pasar en el mundo, é que justifica aí essa resposta. Beleza? Então agora vamos para mais uma interpretação e leitura de texto. Agora é bem legal. Essa questão é uma questão de prova também, do Centro Universitário Senac de São Paulo, e é a letra de uma música que se chama Volver a los 17, que foi escrita por Violeta Parra. Quem canta essa música maravilhosamente bem, eu sou suspeita para falar porque eu amo essa cantora, infelizmente já falecida, é a Mercedes Sosa. É linda, se você puder ouvir, buscar essa canção para ouvir, Volver a los 17, cantada por Mercedes Sosa, vale a pena. Lindíssima, 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 você vai adorar. Mas vamos à leitura da letra da música? Então me acompanhe aqui, na página 21. Volver a los 17 después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente. Nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. De par en par, la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes, mis años en 17 los convirtió el querubim. Bem, então vejam aí que a letra dessa música, da Violeta Parra, ela utiliza bastante o verbo volver, tanto que o título é Volver a los 17, isso significa voltar no tempo e reviver algumas sensações, alguns sentimentos que ela passou, né? E como eu disse para vocês, eu não vou fazer tradução, porque isso aqui é uma questão de prova, você está aí sentado fazendo a prova. E nós vamos agora às questões de 4 a 7, tá? Que você vai fazer uma nova leitura do texto. Não procura as palavras, tenta entender, tá? Lembrando que volver significa voltar aos 17, e você consegue perceber estrofe a estrofe que ela vai descrevendo algumas mudanças que ocorreram desde então, né? Ela diz aí que ela já viveu um século, né? Um pouco de exagero, mas ela está revivendo alguns momentos do passado a partir do momento que ela retornou aos 17 anos. É muito linda essa letra, é muito significativa. Então vai lá, leia novamente o texto, faça as atividades 4, 5, 6 e 7, tá? E daí você volta aqui comigo pra gente corrigir, beleza? Eu te espero aqui. Então vamos lá à correção do texto? Do texto não, das questões, desculpa. A questão número 4, el número cardinal subrayado no texto equivale por extenso a... Então você veja que você tem sublinhado lá no texto, número 17.
E como que a gente escreve isso em espanhol, né? Vejam aí, é a letra E, 17, tá? Então, o número 16 até o 19 mantém sempre o mesmo prefixo, 10. E aí, estes prefixos a gente acrescenta o número 6, 7, 8 e 9, tá? Então, por isso não pode ser as questões anteriores, né? A questão número 5. Las formas verbales hizo y puso subrayadas en el texto pertenecem respectivamente a los infinitivos de los verbos. Ai, ai, ai. E agora? Agora, para você fazer essa questão, você tem que saber o que é o infinitivo do verbo. Se você estudou, você sabe, né? O infinitivo do verbo é quando ele não está conjugado. Moleza, bora lá. Então, o isso equivale ao hacer e o puso equivale ao poner, tá? Ali o isso aparece na terceira pessoa do singular e o poner também na terceira pessoa do singular no pretérito indefinido. Está conjugado aí no pretérito indefinido. E a questão número 6, el género de la música de Violeta se pode considerar como. Aí nós temos a resposta correta como lírico. Por que é lírico? Porque é por meio do eu lírico que a autora expressa as profundas emoções decorrentes de um momento especial de sua vida, quando ela tinha 17 anos. No geral, as obras desse gênero são em verso, tá? Então, ela geralmente expressa a subjetividade do poeta ou a maneira pela qual o mundo exterior se converte em uma vivência interior, ok? Esse é o eu lírico. E a última questão, a palavra manto, que aparece na sexta estrofa, pertence ao campo semântico. Aí também você tem que saber o que é o campo semântico. Falou em semântica, falou em significado. O campo semântico são, por exemplo, uma palavra pertence a um campo semântico, ou seja, aquelas palavras sinônimas que têm um significado parecido ou igual à mesma palavra. Então, a palavra manto, ela pode ser, ela pertence ao campo semântico da palavra vestimenta. Isso você conseguiria perfeitamente tirá-la do texto, né? Entrou el amor com su manto con una tibia mañana. Então, aí você já sabe que se refere a uma vestimenta. O manto é uma vestidura larga e sem mangas. Você viu que interessante essa questão aí? Ela é uma questão praticamente gramatical. Quase não tem aí interpretação de texto, ou melhor, nem tem interpretação de texto. Pediu ali para você falar sobre o verbo, pediu para você falar sobre a escrita do número 17 por extenso, pediu o significado da palavra manto, o que significa o eu lírico. Isso você aprendeu aí em literatura. Então, vocês viram, é uma questão de língua estrangeira, língua espanhola. Te apresentou um poema, uma letra de música da Violeta Parra e, no entanto, ela não pediu nada de interpretação e sim destacou do texto alguns elementos gramaticais. Você viu? É uma caixinha de surpresa, né? Bem, por hoje é isso. Eu vou ficar por aqui, você por aí estudando e nos vemos na próxima aula do SP com você. Então, bom trabalho, bons estudos e até a próxima!